Olá, muito boa noite. Estamos começando a nossa retrospectiva 2024. Agradeço a você pela sua audiência e a sua companhia. Vamos juntos saber as principais informações que marcaram o ano de 2024. Um helicóptero cai no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, deixando uma pessoa morta e 3 feridas. Uma câmera de segurança registrou o momento exato da queda do helicóptero no Lago de Furnas. 2 passageiros e o piloto foram resgatados com vida e levados para hospitais da região. Já o tripulante Vanilton Alves não resistiu e morreu no local. Este vídeo mostra a decolagem do helicóptero e, segundo o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu logo depois. O seu François foi quem resgatou as vítimas. Ele estava próximo ao local, embarcou em uma canoa e foi até a aeronave. É o que eu cheguei, que eu escutei o barulho do helicóptero, bateu dentro d'água, eu estava trabalhando aqui pertinho, encostado do outro lado aqui. Ó. A intenção minha era amarrar o helicóptero, que ainda estava submerso. Eu fui para encostar a canoa para amarrar, aí as 3 vítimas saíram de dentro do helicóptero, saiu de dentro da água, assim, a moça gritando muito. E o rapaz gritando, que era o piloto, que estava tentando nadar, mas não conseguia. O helicóptero modelo EC-120B, fabricado em 2009, tinha sido fretado para um passeio. A Polícia Civil de Minas Gerais e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vão apurar as causas do acidente. Segundo a ANAC, o helicóptero não tinha registro para táxi aéreo, mas ainda não se sabe se ele estava atuando nesta modalidade. Nossa, meu Deus! Equipes do Corpo de Bombeiros tentam localizar os destroços do helicóptero com auxílio de mergulhadores. Em 2022, o Lago de Furnas, na cidade de Capitólio, foi marcado por uma tragédia. A rocha de um paredão desabou, matando 10 pessoas que estavam em um barco. Horas antes do acidente, a Defesa Civil de Minas Gerais havia emitido um alerta sobre chuvas intensas e de cabeças d'água na região. O inquérito da Polícia Civil não identificou responsáveis ou culpados e o caso foi arquivado como evento natural. Após 12 dias da operação conjunta das polícias militares e civil, encontram um helicóptero desaparecido em Parnaíba, São Paulo. Os 4 ocupantes da aeronave morreram. Policiais militares sobrevoavam a área de mata no município de Paraibuna quando localizaram os destroços. O PM precisou descer de rapel. Nós tivemos ali a visualização do cenário de fora e, assim, demonstra que teve bastante energia no impacto, né? Então dá para se perceber as partes do helicóptero. O helicóptero caiu a 100 quilômetros do aeroporto de Campo de Marte, de onde tinha decolado, e a 42 quilômetros de Ilhabela, que seria o destino. Estavam no helicóptero Luciana Rodzevic Santos, de 45 anos, Letícia Rodzevic Sakumoto, de 20 anos, filha de Luciana, Rafael Torres, de 41 anos, empresário e amigo de Luciana, e o piloto Cassiano Teodoro, de 44 anos. A namorada de Rafael disse que tinha sido convidada para o passeio. Eu rejeitei, porque uma que eu estava muito cansada, a outra que eu já tinha outros compromissos. E daí ele falou, então eu vou chamar minhas amigas, faz tempo que eu não a vejo, que é a Luciana, e ela acabou convidando a filha, que eu nunca tinha voado. Luciana Rodzevic publicou nas redes sociais a decolagem no dia 31 de dezembro. Durante a viagem, o piloto fez contato com um heliponto de Ilhabela falando sobre o mau tempo. Não estou conseguindo cruzar. Eu estou na fazendinha, mas não consigo cruzar. Está tudo fechado, está colado. Letícia escreveu para o namorado: tempo ruim, não dá para passar, medo. Em seguida, ela mandou outra mensagem dizendo que tinham feito um pouso de emergência. Pousamos, no meio do mato. A polícia avalia que depois disso, o piloto teria tentado voltar para São Paulo. O local do pouso de emergência fica a 11 quilômetros de onde os destroços foram encontrados hoje. Ele saiu, voou um pouquinho, ficou tentando escapar das nuvens ali com a intenção de retornar para São Paulo, não de prosseguir para Ilhabela, né? E não conseguiu, infelizmente. A polícia conseguiu encontrar o helicóptero, um modelo Robinson 44, usando dados do sinal dos celulares dos passageiros. Isso permitiu restringir a área de buscas. Por volta das 4 da tarde, a operação de resgate pelo alto foi suspensa por causa do mau tempo. Uma outra equipe tenta ter acesso ao local do acidente por terra. Um trabalho muito difícil. Segundo a Polícia Ambiental, do ponto que a gente está, são mais 40 minutos de trilha até chegar à área de mata mais fechada,
onde a aeronave foi encontrada hoje pela manhã. Agentes do Instituto de Criminalística e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos conseguiram chegar ao local no fim da tarde, mas os corpos não serão resgatados hoje. Eles serão levados para o IML de São José dos Campos, a 30 quilômetros de Paraibuna. Foi 12 dias de angústia, né, tristeza, a família toda atribulada, a gente sem chão, sem saber o que fazer, né? A esposa à base de remédio, a gente não trabalha, não come, não se alimenta e não dorme. Ali, aquela tripulação, aquele piloto tomou decisões em que ele julgava mais acertadas, ele apostou naquelas decisões como a própria vida. Fortes chuvas causam inundações e transtornos na cidade do Rio de Janeiro e em municípios da região metropolitana e serrana. A gente está vendo essa imagem, que é uma imagem que certamente vai rodar ainda e muito aqui na CNN Brasil ao longo desse dia de domingo. Uma imagem impressionante, impactante, de um idoso cadeirante sendo removido com a ajuda de moradores, de vizinhos, num bote. Ele conseguiu sair da casa dele, a água está batendo no ombro dessas pessoas que estão salvando esse idoso. Essa imagem impressionante é no Jardim América, que fica na Zona Norte, lá do Rio de Janeiro. A gente está acompanhando tudo esse cenário lá da Zona Norte, também do município de Belford Roxo. A gente está de olho, temos nosso repórter no Centro de Operações no Rio de Janeiro, conversamos agora há pouco com o prefeito e a orientação, gente, se mantém. Se vocês puderem, não saiam de casa. No Rio de Janeiro não é o momento, principalmente se você mora na Zona Norte. A Avenida Brasil estão tentando estabelecer nesse momento a trafegabilidade. A gente viu imagens, muitas imagens de vias totalmente alagadas, carros tentando trafegar nessas vias. Um forte temporal atinge Porto Alegre e 48 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Em alguns pontos do estado, o vento ultrapassou os 100 km por hora. Esse parque de eventos em Arroio do Tigre, região central do Rio Grande do Sul, estava lotado quando a força do vento derrubou a cobertura do pavilhão. Levantou o ginásio. Mais de 50 pessoas precisaram de atendimento médico. Em Carazinho, no norte, as rajadas destelharam pelo menos 50 casas. Além do vento, a chuva forte atingiu várias cidades. Em Camaquã, no sul, teve granizo. Na região metropolitana de Porto Alegre, a queda de uma árvore bloqueou essa rodovia. Na capital, vários alagamentos foram registrados e quase 500 mil de pessoas ficaram sem luz. As tempestades atingiram o Rio Grande do Sul um dia depois dos testes finais do novo sistema de alertas da Defesa Civil Nacional. Uma simulação de aviso foi enviada para todos os telefones celulares que estavam em 36 municípios gaúchos. Um deles, Novo Hamburgo, que fica a 40 quilômetros de Porto Alegre. O alerta faz com que os telefones vibrem e toquem mesmo que estejam no modo silencioso. No salão de beleza, clientes e profissionais se surpreenderam. Eu acredito que ele seja super válido para as pessoas receberem as informações a tempo de decidir o que fazer. Em fevereiro, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro decreta estado de emergência na saúde pública por conta da epidemia da dengue. Há 3 dias, a Karina começou a se sentir indisposta. Febre, dor de cabeça, enjoo. Os sintomas e o termômetro marcando 39 graus deixaram a avó da menina preocupada. Na casa dela, quase todos já tiveram alguma doença transmitida pelo Aedes aegypti. E hoje ela decidiu não esperar mais e trazer a criança para o hospital. Meu filho já pegou dengue várias vezes não foi uma vez, né? Meu filho pegou chikungunya e minha mãe também faleceu com chikungunya. Ela deu positivo, testou, ficou internada, morreu. E quando ela começou assim, e o analgésico fazia efeito um certo tempo depois, não fazia mais. Já são 10.156 casos de dengue e 362 internações na cidade do Rio apenas no mês de janeiro. Número recorde de internações desde 1974, quando começou a ser feito o registro da doença. Uma medida adotada para combater a epidemia da dengue é a criação de polos de atendimento para o tratamento de pacientes com a doença. São pelo menos 10 espaços como esse aqui. E todos vão contar com essas salas de hidratação, tratamento fundamental para que o quadro de saúde não se agrave.
O primeiro a ser aberto foi no Centro Municipal de Saúde Rafael de Paula Souza, em Curicica, na Zona Oeste. Outros 2 também serão inaugurados nesta segunda-feira, um em Campo Grande e outro em Santa Cruz. A região é a que concentra a maior parte dos casos de dengue registrados. A gente amplia a nossa capacidade instalada com o objetivo de atender todas as pessoas que tenham sintomas de dengue. A gente já pede para qualquer pessoa que tenha dor no corpo, que tenha febre, que tenha dor de cabeça, que procure uma unidade básica de saúde e também um dos nossos polos de atendimento. A ministra da Saúde também participou do evento e destacou as medidas que estão sendo adotadas para enfrentar a doença. Uma delas é a vacinação. A vacina é uma grande esperança realizada. Há muito se pesquisa para ter uma vacina de dengue, mas neste momento ela não oferece uma resposta para a situação atual, porque ela é aplicada com intervalo de 3 meses, é uma vacina de 2 doses, ela é muito importante, mas é fundamental, mas será uma estratégia progressiva. A situação fez o prefeito Eduardo Paes decretar estado de emergência em saúde pública. O documento prevê que a Secretaria Municipal de Saúde e outros órgãos se empenhem no combate ao mosquito e na assistência à população. Também foi autorizada a abertura de licitação para a compra de testes rápidos no valor de R$2 milhões. Além disso, estão previstos o uso de carros fumacê nas regiões com maior incidência de casos e a entrada compulsória em imóveis fechados e abandonados. O objetivo é que a gente consiga reduzir o número de casos graves e reduzir o número de óbitos por dengue. Esse tratamento precoce faz toda a diferença. Mas nenhum método será efetivo se não houver a colaboração de toda a população. 75% dos focos do mosquito estão dentro das residências. Quero fazer um apelo a toda a população e também estendo isso a todos os prefeitos, prefeitas, para que nós tenhamos uma ação muito ativa de combate aos focos de mosquito. A população tem que ter um papel muito forte nesse momento na prevenção. 2 presos fogem da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Ministério da Justiça ainda não informou o horário exato em que a fuga aconteceu, nem os detalhes da ação desses 2 criminosos que chegaram aqui ao Rio Grande do Norte em setembro do ano passado, quando foram transferidos de um presídio do estado do Acre para a Penitenciária Federal de Mossoró, cidade que fica a cerca de 280 quilômetros daqui de Natal. De acordo com o Ministério da Justiça, os 2 são integrantes de uma facção criminosa. A Secretaria de Segurança Pública aqui do estado informou que recebeu um pedido de apoio pela manhã e que depois que essa solicitação foi recebida, enviou policiais militares para ajudar nesse trabalho de recaptura. Além disso, um helicóptero da secretaria também saiu de Natal, daqui de onde a gente está falando, para Mossoró, para ajudar também no trabalho. O governo do estado também informou que comunicou aos governos do Ceará e da Paraíba, que são estados vizinhos, inclusive o Ceará muito próximo de Mossoró, para que esses estados reforcem a segurança nas divisas. E aqui no Rio Grande do Norte, os presídios estaduais estão recebendo um reforço na segurança para evitar motins. É importante destacar, Trali, que a segurança nas penitenciárias federais conta com um regime diferente em relação à maioria das unidades prisionais brasileiras, a começar pela administração. As penitenciárias federais são administradas pelo Ministério da Justiça. A gente vai ver mais detalhes na reportagem. Os fugitivos de Mossoró foram identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, ambos da facção criminosa Comando Vermelho, de acordo com o Ministério da Justiça. No Tribunal de Justiça do Acre, Deibson tem o nome ligado a mais de 30 processos: organização criminosa, tráfico e roubo. Rogério responde por homicídio, tem o nome em mais de 50 processos. Os 2 passaram pelo Presídio Federal de Catanduvas e também pelo Sistema Prisional do Acre.
Lá, os 2 presos participaram da rebelião no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amário Alves, em Rio Branco, que se arrastou por mais de 24 horas e terminou com 5 mortos. Eles foram transferidos para o Presídio Federal de Mossoró em setembro do ano passado. Até então, não havia registro de nenhuma fuga nas penitenciárias federais desde a criação do Sistema Prisional Federal em 2006. São 5 as unidades pelo Brasil: Brasília, Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho e Mossoró, onde ocorreu a fuga. Apesar de o município ser o 2º maior do Rio Grande do Norte, a penitenciária fica em uma área isolada, a 15 quilômetros do centro da cidade. De acordo com o Ministério da Justiça, o Sistema Penitenciário Federal foi criado com o objetivo de combater o crime organizado, isolar as lideranças criminosas e os presos de alta periculosidade. Ainda segundo o Ministério da Justiça, o nível de monitoramento dentro das unidades prisionais é o mais alto possível. As celas são individuais e têm 7 metros quadrados. Dentro delas há um dormitório, sanitário, pia, chuveiro, uma mesa e um assento. Cada movimento do detento é monitorado. O chuveiro liga em hora determinada. A comida chega através de uma portinhola e a bandeja é inspecionada. No percurso da cela até o pátio onde se toma sol, as mãos devem estar sempre algemadas. A capacidade total nas penitenciárias federais é de 832 detentos e a ocupação atual é de 492. Para ser transferido para uma penitenciária federal, o detento precisa se enquadrar em alguns pré-requisitos, como ter desempenhado uma função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa e ser membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes como violência ou grave ameaça. Os presos são incluídos no Sistema Penitenciário Federal por um prazo de 3 anos, prazo que pode ser prorrogado quantas vezes forem necessárias. Flávio Dino toma posse como ministro no Supremo Tribunal Federal. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. 800 convidados estavam presentes no tribunal, entre eles os presidentes Lula, do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Flávio Dino foi conduzido ao plenário por Gilmar Mendes, o mais antigo membro da corte, e Cristiano Zanin, o mais novo. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis do país. Após a leitura do termo, Flávio Dino foi empossado como novo ministro da Suprema Corte. A presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria. A vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor e maior. Flávio Dino é a segunda indicação de Lula neste mandato para o Supremo Tribunal Federal e vai herdar 340 processos em tramitação entre ações e recursos que eram da ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro do ano passado. Um dos casos envolve as conclusões finais da CPI da Covid do Senado, que fez sérias acusações contra todo o governo anterior no enfrentamento da pandemia. Recursos e ações que discutem o indulto natalino concedido pelo ex-presidente a pessoas com pena de prisão não superior a 5 anos também passarão pelas mãos de Flávio Dino. O novo ministro dispensou a tradicional festa promovida pelas associações de juízes e optou por uma missa na Catedral de Brasília, uma celebração para 500 pessoas que aconteceu nesta noite. O jogador Daniel Alves é condenado na Espanha por 4 anos após ter cometido agressão sexual.
Como já te antecipávamos, informação de momento, saiu a sentença de Daniel Alves, ex-jogador, condenado por agressão sexual. A pena foi de 4 anos e meio de cadeia e o ex-jogador, ainda terá que pagar 150 mil euros à vítima. Informação de momento para você, aqui ligado no Novo Dia. Sentença já proferida contra Daniel Alves. Jairo Nascimento, aqui no estúdio ao meu lado. E lá em Barcelona temos o Renato Paim, em conexão com a gente, trazendo as informações e o detalhamento dessa sentença. Lembrando, né, Jairo, que no caso havia o pedido de condenação por parte do Ministério Público de 12 anos de prisão para Daniel Alves, enquanto 12 anos, na verdade, a pena máxima, a defesa da vítima pedia, a acusação, no caso, pedia essa pena de 12 anos e o Ministério Público falava em 9 anos de prisão a Daniel Alves. Agora temos a informação, sentença proferida, 4 anos e meio. Essa é a pena do jogador. É importante a gente destacar também o valor dessa multa de 150 mil euros, mais de 800 mil reais. Ele já havia depositado esse valor na expectativa de que o pagamento dessa multa servisse para atenuar essa pena, que poderia ter o seu prazo reduzido, levando em consideração o pagamento da multa por conta dos danos causados à vítima. Portanto, ele já havia feito o depósito desse valor. Nós tínhamos a acusação, a defesa, portanto, desta mulher, que à época tinha 23 anos, pedindo a pena máxima, que na Espanha, para crimes de agressão sexual, é de 12 anos de detenção em regime fechado. Quando houve a manifestação do Ministério Público, depois da investigação, no momento da denúncia, eles pediram que Daniel Alves fosse condenado a 9 anos de prisão em regime fechado, o pagamento de 150 mil euros como multa e mais 10 anos em regime condicional. Ou seja, ele ficaria sob supervisão da Justiça por um prazo de 10 anos. Do outro lado, a defesa de Daniel Alves, é claro, pedia a absolvição do jogador de futebol. Sabendo da dificuldade por conta do volume de provas que nós explicávamos agora há pouco, eles pediam, portanto, então tentavam trabalhar com a tese de reduzir um pouco desta pena solicitada pelo Ministério Público para que ele cumprisse menos anos, alegando que ele estava alcoolizado, que não havia domínio ali das suas emoções, das suas atitudes e por conta disso fez o que fez, Carol. Esse era um ponto, inclusive uma estratégia da defesa de Daniel Alves, que era trazer a questão da ingestão de bebida alcoólica como um atenuante dessa pena. A conferir os detalhes dessa sentença, porque temos aí uma condenação de 4 anos e meio. Daniel Alves já está há mais de um ano detido, há um ano na prisão. A conferir se esse atenuante ele foi considerado pela juíza. Exatamente. Ao que tudo indica, sim, né? Por conta dessa redução do prazo comparado àquilo que o Ministério Público havia solicitado. Então, quando eles vão fazer essa dosimetria da pena, né, a medida do volume da pena da qual ele tem que cumprir, a gente acredita, essas informações ainda não foram confirmadas, mas que isso foi sim levado em consideração. Não à toa que durante os depoimentos nós tivemos 3 dias, né? No primeiro fala a vítima, falam testemunhas favoráveis à vítima. No segundo dia, aí foram ouvidos testemunhos favoráveis a Daniel Alves, incluindo o da atual esposa dele, a Joana Sanz, de amigos, funcionários da boate, e várias pessoas em seus depoimentos nesse dia disseram que ele estava muito alcoolizado. Ele mesmo disse que antes de ir para a boate Sutton, havia se encontrado com amigos, tinha ido para um jantar em um restaurante, lá havia bebido vinho e depois uísque, e depois na boate Sutton ingerido mais bebida alcoólica, porque aquilo acontece já mais para o final da madrugada, né? A agressão sexual acontece mais para o final da madrugada. Ao que tudo indica, isso contou muito nesta decisão, ou algum outro atenuante pode ter sido levado em consideração. Mas a gente não pode deixar de lembrar também que ele está preso preventivamente desde janeiro do ano passado, porque havia indícios e risco da fuga de Daniel Alves. Se ele volta para o Brasil, aí nós teríamos um caso similar ao do Robinho, que estaria, por exemplo, respondendo a um crime ou até condenado, como foi o caso do Robinho na Itália, mas que aqui no Brasil, por enquanto, não está cumprindo a sua pena. Nós vamos num rápido intervalo aqui na nossa retrospectiva 2024. Voltamos já já. Te espero.
Você está procurando a melhor experiência em TV? Conheça a Infini TV. Com a Infini TV, você tem acesso aos melhores canais de filmes, séries, esportes e documentários. E mais. Navegue pelos seus canais favoritos com nossa interface super intuitiva. Infini TV. A TV que você merece. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Em março, a Ponte Rio-Niterói, que liga os municípios do Rio de Janeiro e Niterói, do estado do Rio de Janeiro, completa 50 anos desde a sua inauguração. São nas primeiras horas do dia que a Ponte Rio-Niterói carrega o peso de ser o elo entre duas grandes cidades. 400 mil pessoas que saem de casa para o trabalho, para os estudos, para a vida. Uma travessia que nos melhores dias é feita em 13 minutos. Há 50 anos, o papo era outro. O motorista levava até 1h30 para chegar aos mesmos destinos. Foi em 1969, durante a ditadura militar, que a obra avaliada hoje em 8 bilhões de reais foi iniciada. A conclusão aconteceu 5 anos depois. No dia 4 de março de 1974, ela foi inaugurada. Orgulho do engenheiro Carlos Henrique, que fez parte dos primeiros desenhos e atravessou as últimas 5 décadas junto com a Ponte Rio-Niterói. A ponte é uma obra que simboliza o máximo da engenharia brasileira. Ter o privilégio de trabalhar aqui é uma dádiva divina. O Brasil é conhecido lá fora em termos de estruturas, muito mais pela Ponte Rio-Niterói do que qualquer outra obra. 10 mil pessoas trabalharam na construção. Mas ao longo desses 50 anos, um trabalho invisível é feito diariamente por mais de 200 funcionários que atuam na manutenção da estrutura. Tudo acontece em corredores na parte de baixo da ponte. Desde o ano passado, uma obra está sendo realizada para ampliar em 200% a resistência da estrutura da ponte, que é fundamental para a população fluminense. Quando o motorista passa por aqui, ele não está sozinho. 45 câmeras monitoram tudo o que acontece 24 horas por dia. Equipes estão de prontidão para agir rápido quando tem gente no sufoco. A comunicação com o motorista acontece o tempo inteiro daqui. São 15 painéis de avisos distribuídos em pontos estratégicos da ponte. Informações que chamam a atenção do motorista na tentativa de evitar acidentes. Hoje, a distração é responsável por 60% das ocorrências. A nossa questão aqui, o maior índice no atendimento é da questão do celular, então a gente sempre está atento, pedindo, solicitando que atenção voltada para o trânsito, não para o celular. O Rogério é operador de pedágio. Ele não atua no socorro médico, não, mas passa pelo caminho de quem também precisa de uma ajudinha. Aí quando vem os americanos, começa a falar começam a falar nome de lugares, Búzios, left, vai toda a sua esquerda. Aí eles ficam todo alegre, entendeu? Ele trabalha há mais de 2 décadas nesta mesma pista. Foi aqui que conheceu a esposa. Conheci ela na cabine. Conheci assim, ó, linda, olhos verdes. A ponte é a minha história também, e eu faço parte dela. Eu estou aqui fazendo 25 anos, daqui a uns 3 para 4 anos, estou quase me aposentando. Vou me aposentar aqui. Aproximar para ter mais vida. Não é para isso que as pontes existem? Homens sequestram ônibus na rodoviária do Novo Rio, na região central do Rio de Janeiro, fazendo 17 pessoas reféns durante 3 horas. 2 pessoas foi baleada, uma delas em estado grave. Depois de 3 horas de tensão, veio a notícia que todos esperavam. O sequestro está findado, que a ocorrência está terminada
O criminoso está preso e todos os reféns foram liberados. O homem feriu 2 pessoas e fez reféns 16 passageiros de um ônibus na rodoviária Novo Rio, a principal da cidade. Segundo a polícia, o homem fugia do Rio de Janeiro após ser ameaçado por uma facção criminosa. Ao embarcar em um ônibus, confundiu um passageiro com um policial e atirou. O homem de 34 anos foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar depois de ser baleado. A vítima passou por cirurgias e está em estado grave. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, foi acionada para a ocorrência. A rodoviária foi isolada. Após mais de 3 horas de sequestro, o homem se entregou e todos os reféns foram libertados. Elas estão bem, todas foram avaliadas pelos nossos médicos, fizeram uma avaliação nas ambulâncias para verificar se tinha algum tipo de lesão, mas todas muito bem. Da rodoviária Novo Rio, saem ônibus para várias regiões do país. Passam pelo terminal 38 mil pessoas diariamente. Em abril, morreu aos 91 anos o cartunista Ziraldo, criador do Menino Maluquinho e Turma do Pererê. Segundo a família, Ziraldo morreu dormindo em casa por volta das 3 da tarde, no apartamento onde morava, na Lagoa, na zona sul do Rio. Ziraldo era tão icônico que está sendo homenageado nessa exposição no Centro Cultural Banco do Brasil. Muita gente veio aqui para relembrar e até conhecer a obra do cartunista e os personagens famosos como o Menino Maluquinho e a Turma do Pererê. A nossa equipe conversou com alguns familiares do Ziraldo e uma coisa que eles destacaram foi o amor do desenhista pelo ofício e que nunca tirava férias. Muitos nomes da classe artística e política publicaram mensagens de despedida nas redes sociais, como também cartunista Maurício de Souza e o presidente Lula. O velório será amanhã, a partir das 10 da manhã, na Associação Brasileira de Imprensa e o enterro às 4h30 da tarde no cemitério São João Batista. A gente acompanha agora uma reportagem sobre a vida e a carreira do Ziraldo. Ziraldo Alves Pinto, ou simplesmente Ziraldo. Um homem que transcende gerações e fronteiras. Natural de Minas Gerais, o desenhista e escritor se tornou um gigante da cultura brasileira. Os traços deram vida ao Menino Maluquinho. O personagem, criado em 1980, ganhou o prêmio Jabuti e é considerado um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro de todos os tempos. O sucesso fez com que o trabalho de Ziraldo chegasse até a televisão. Mas Ziraldo também deu vida a dezenas de personagens. Tem toda a Turma do Pererê, tem toda a Turma do Menino Maluquinho, né? Tem o Jeremias Bon, tem a Supermãe. Foram mais de 200 livros escritos durante toda a carreira e uma vida dedicada a inspirar os pequenos a terem o hábito da leitura. Tem que botar livro na mão das crianças de qualquer maneira. Fora do livro não tem salvação. E no Rio de Janeiro, Érica de Souza Viana é presa por vilipêndio de cadáver na tentativa de furto mediante a fraude por conduzir o corpo sem vida do seu tio, Paulo Roberto Braga, para tentar sacar empréstimo numa agência de banco. Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Na cadeira de rodas, um idoso, já sem vida, é levado a uma agência bancária. Quem o acompanha é a sobrinha, Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos. Tio Paulo, o senhor precisa assinar. Ela tenta sacar um empréstimo aprovado dias antes, em nome de Paulo Roberto Braga, de 68 anos. Insiste que o tio assine o documento. O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Funcionários da agência notaram que havia algo errado com o idoso. Eu acho que ele não está legal. Érica fica presa por 16 dias. Por ser ré-primária e ter uma filha pequena, Érica responde em liberdade. Fortes temporais no Rio Grande do Sul deixam 173 mortos e mais de 2 milhões de pessoas afetadas. Cenas impressionantes de destruição. Terra arrasada. Não existe esse cenário de guerra. Acho que nem a guerra consegue destruir tanto assim. Enormes áreas devastadas.
angústia sobre o que vem depois. Quando eu vi aqui, eu pensei, acabou, para onde é que eu vou? Mais de 100 mil casas foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O prejuízo passa dos 4,5 bilhões de reais. No interior do estado, milhares de casas simplesmente desapareceram com a cheia do rio Taquari. É difícil ter uma dimensão exata do tamanho do estrago em bairros aqui da cidade de Estrela, no Vale do Taquari, mas como em muitas outras cidades da região. Por onde se olha, vemos cenas devastadoras, cenas chocantes, como é o caso desta árvore que parou em cima desta casa. Olha o tamanho da árvore, isso reflete a força da água. Uma residência que tinha gente, que tinha vida, que tinha história, que tinha sonhos. A casa do Márcio está condenada. O auxiliar de pedreiro, de 23 anos, observa desolado o que antes foi o lar dele por 7 anos e onde nasceu o filho. Quando eu cheguei aqui, meu Deus do céu, não pude nem acreditar. Parecia ser impossível. Dentro não tem mais casa. Tem uma lama pegajosa, mal cheirosa e contaminada. Quando vi por dentro, tá louco, quase desmaiei, né? Imagina, nós só tinha acabado de pintar, fazia uma semana tinha pintado. Tinha trocado todo o telhado, deixado todo bonitinho. Os móveis, tinha tudo em prestação. Até tô devendo todo na loja ainda. Assim era a casa do Márcio antes da enchente. E agora, como ficou? E uma cozinha, uma pia montada. A cozinha americana. Ficou só a torneira aqui. 2 quartos, banheiro. Não tem como voltar. Casa totalmente destruída, sem emprego praticamente, e não tem pra onde ir, né? Não tem um aluguel, não tem nada. A 2 quarteirões dali, no mesmo bairro de gente simples, o Denner tenta recuperar qualquer coisa. O jovem empreendedor de 30 anos, de família pobre, conseguiu montar uma loja de roupas e uma casa para ele, a esposa e os 2 filhos. Aqui ficava nosso quarto do guri. Você já imaginou ficar sem casa do dia para a noite e sem perspectiva de arrumá-la? É muito duro, né? Qual foi a sua reação quando o senhor olhou todo esse cenário aqui? Mas dá vontade de chorar, de sei lá o que dá para fazer. Tirar o que dá para tirar. O bairro tá fantasma, né? O bairro tá fantasma e vai continuar assim, não vai ter mais nada aqui. Morador não vai ter mais aqui. As casas que estão ali mais ou menos de pé ali, a máquina vai passar ali e vai derrubar tudo. Essa casa verde de madeira tinha 47 anos. Foi parar em cima da casa do vizinho. No terreno original, ficou só a base. Foi durante a noite que conseguimos achar a dona. Qual foi a tua reação quando tu viu essa cena? Na hora veio aquele sentimento, tristeza, uma tristeza grande. Eu chorei bastante, né? Como é que eu vou fazer para tirar essa casa dali? Eu não sei nem como, nem onde começar. A Inês tem jornada dupla, trabalha como funcionária pública na limpeza de hospitais e cuidadora de idosos à noite para sustentar a família. Mas não ganha o suficiente para comprar outra casa. Ficaram muitas lembranças boas nessa casa do tempo do meu pai, da minha mãe, e isso se perdeu tudo agora, né? Cruzeiro do Sul, Lajeado, Estrela e Roca Salles são cidades do Vale do Taquari que já anunciaram. Devem proibir a reconstrução em alguns bairros varridos pela enchente. Não há possibilidade de reconstruir, tem que construir outra cidade. A geografia da cidade vai mudar. Para este professor de ecologia da Universidade Federal do Rio Grande, as enchentes deixaram claro que é hora do poder público mudar a forma como planeja a ocupação das cidades.
Eu espero que este evento nos traga um aprendizado, nos traga a percepção de que clima é algo que pode nos trazer eventos muito severos e que são absolutamente perigosos e que viver, né, cercado de perigos não é uma boa. Então, nós precisamos, daqui para frente, literalmente, impedir novos avanços e reprojetar a ideia de cidade. Também não dá mais para construir as mesmas casas, nos mesmos bairros, nas mesmas posições, sabendo que esses eventos vão nos trazer sucessivas perdas, prejuízos e, obviamente, eventuais perdas de vidas, que é o que este evento tem demonstrado com a maior gravidade. No Vale do Taquari, onde se enxerga a área devastada, não tem luz nem água. E não se sabe se esses serviços vão ser religados. Essa oficina mecânica teve um prejuízo enorme. O prédio foi destruído, 4 carros de clientes estão imprestáveis e a casa do dono não existe mais. Seu Irno é amigo do proprietário e também está inconsolável. Isso dá medo de olhar para ele, sabe? Imagina, com 3 filhos, né? E os caras agora e sem serviço, não tem mais prédio, não tem mais casa, vai correr aonde? A previsão para o futuro é um grande ponto de interrogação na cabeça de quem perdeu negócios, restaurantes, comércios, empresas e, sobretudo, casas, moradias. E várias delas ficaram como essa, só nos escombros. Para muita gente, o processo de reconstrução sequer começou. Não se sabe onde, não se sabe como, não se sabe quando. Uma certeza muitas pessoas têm. Esse processo de recomeço para elas vai partir do zero. Reconstruir não, aqui não. Não quero perder minha família aqui, não. Nós tudo já perdemos o nosso filho quando tinha 16 anos. Foi uma rasteira e tanto. Agora, de novo, uma rasteira da natureza, né? É complicado, cara. É muita dor, cara. Eu não sei o que vamos fazer. Vamos tentar num outro lugar, mas... Como? Não sei como. Os cientistas afirmam que as mudanças climáticas chegaram para ficar e os efeitos devem ser cada vez mais devastadores. O mundo já tem hoje 5 milhões de refugiados ambientais. São pessoas que precisaram mudar de cidade ou até de país por causa de desastres naturais como esse. A partir do momento que você tem maior incidência de eventos climáticos, você tem maior deslocamento de populações, seja dentro do país, do Brasil no caso, e seja também internacionalmente. No Brasil, o que se prevê é que no futuro nós tenhamos isso muito forte no sul do Brasil, com relação a inundações, que é o processo que se dá agora, e do Nordeste com relação à desertificação, Nordeste e Centro-Oeste. Sem casa e sem emprego, autônomos como o seu Herto, que vive de consertar ar-condicionado, ainda não fazem ideia de onde vão tirar renda. É só nós que passamos, né? Toda uma vida trabalhando aí, né, cara? Tentando reconstruir umas coisinhas, tentando fazer um pé de meia pro cara ir pra frente e depois, de uma hora pra outra, perde tudo de novo, né? E não é uma, daí é 2, 3, é a 4ª já, né? O Bruno não tem para onde ir e nem dinheiro para bancar o preço do aluguel, que disparou. Nós pagava 600 pila de aluguel. Agora os pessoal estão cobrando 1.000 e pouco de aluguel agora. A Rosemary está numa barraca construída com a ajuda de voluntários, numa área mais alta da cidade de Estrela. A casa dela não existe mais. Olha, se sentindo péssimo. Bastante frio, bastante umidade. Com as crianças não está sendo fácil para mim. Não sei nem o que falar, nem o que se dizer. O vizinho do acampamento improvisado é o Ivan, operador de máquinas pesadas. Assim como Rosemary, perdeu tudo. Tudo que tu construiu na vida, em questão de minutos, não vê mais. Viemos parar na barraca. Ele não quer ir para o abrigo público. Tem medo da violência, mas também não tem dinheiro para pagar um aluguel. Muito angustiante, porque tu ter tua família, tu ter o conforto, uma cama quentinha, sabe?
segurança, de uma hora para outra, tu vem parar num barraco desse sem certeza nenhuma. Pelo menos lá tu tinha os teus sonhos, né? Aqui, o que nós temos? Aliás, a reclamação sobre a disparada do valor dos aluguéis nessa região devastada é recorrente. De 3 mil, 2 mil e meio, a gente não tem como alugar. Eu tô sem emprego, meu marido trabalhava, a firma dele foi embora com a enchente, nem sei se ele vai voltar a trabalhar. A Prefeitura de Lajeado confirmou que as áreas mais próximas ao rio Taquari não voltarão a ser habitadas, mas ainda não sabe quantas pessoas vão ser deslocadas e nem onde elas vão ficar daqui para frente. Locais para a construção de novos bairros estão sendo analisados. Em Cruzeiro do Sul, 1.000 casas não poderão ser reconstruídas no mesmo local, segundo a Prefeitura. Um novo bairro deve ser construído para receber 5.000 pessoas. Em Estrela, 800 moradias também não poderão mais ser reconstruídas. A Prefeitura informou que não tem uma solução definitiva e que busca recursos. A Prefeitura de Roca Salles condenou 200 casas. E o prefeito, Hamilton Fontana, disse que a cidade vai mudar de lugar. A área central toda também do município, ela precisa sim ser removida também. Então nós estamos desapropriando 78 hectares de terra, onde a gente vai começar a fazer uma cidade nova. Na sexta-feira, o governo do Rio Grande do Sul anunciou que planeja construir em até 20 dias 4 cidades temporárias em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba. As estruturas devem contar com postos de saúde, banheiros, cozinhas, lavanderias, dormitórios, brinquedoteca e espaço para os bichos de estimação. São locais mais adequados, porém provisórios também, para que durante algum tempo as pessoas possam estar albergadas em locais com maior dignidade e conforto para si e para suas famílias. Para os desabrigados do Vale do Taquari, no interior do estado, o maior conforto é estarem vivos. No meio de tudo arrasado, eles buscam forças para seguir em frente. Estou juntando aí o que dá aí do que sobrou para continuar. Não vou abaixar a cabeça, vou continuar, vou botar uma loja em outro lugar, sei lá. Em maio, a morte de Ayrton Senna completou 30 anos. Ayrton Senna nos deixou no dia 1º de maio de 1994, depois de um grave acidente durante uma corrida na Itália. E desde então, a gente se equilibra entre as lembranças das conquistas no esporte e a admiração ao legado que Senna nos deixou. Que legado, né, Márcio? Um legado dentro e fora das pistas. Porque o piloto tão vitorioso tinha um sonho. O Ayrton Senna queria, de alguma forma, poder ajudar que todos os brasileiros tivessem a chance de conseguir e conquistar algo. E o caminho escolhido para isso, a educação. Mas foi só depois da morte do Ayrton, pela vontade da família, que o sonho virou uma realidade. 30 anos depois da sua morte, eu fui ver como é que está o Instituto Ayrton Senna, que já mudou a vida de milhões de crianças em todo o país. Um ídolo nacional, brasileiro. E com orgulho, uma lenda do automobilismo que elevou o patamar do nosso país diante do mundo e que inspira gerações até hoje. O Ayrton Senna foi um grande motorista de Fórmula 1 e representou o Brasil e o mundo inteiro. Ayrton Senna da Silva. Na Fórmula 1, Senna fez o país inteiro vibrar com suas 65 pole positions, 41 vitórias e seus 3 títulos conquistados em 10 anos na categoria. Toleman, Lotus, McLaren e Williams foram as escuderias pelas quais Ayrton brilhou nas pistas do mundo todo, esbanjando talento, garra, emoção e um estilo arrojado de pilotar. A sua marca registrada. O automobilismo entrou cedo na vida de Ayrton. Aos 4 anos de idade, ele ganhou do seu pai o seu primeiro kart.
Aos 13, começou a competir oficialmente nas provas da modalidade. Quando meu pai deu, esse primeiro kart para ele, foi um momento onde ele identificou uma canalização para aquela energia toda que ele tinha, que era quase uma pilha sem fim, né? O Ayrton era extremamente talentoso, ele tinha uma habilidade natural, nata, e acho que mais importante do que isso, ele não se contentava em ter uma habilidade natural, né? Ele não era... Tem muita gente que tem um talento natural e você vai muito longe com esse talento, mas o Ayrton, ele sempre tentou melhorar o talento dele, né? Aos 34 anos, Senna vivia o auge da sua carreira quando sofreu o trágico acidente em Imola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994. Ele liderava aquele grande prêmio até perder o controle de sua Williams na curva Tamburello e se chocar violentamente contra o muro de proteção. A morte de Senna parou o Brasil e ele teve um cortejo à altura de sua história. Mais de 1 milhão de pessoas estiveram em São Paulo para se despedir e prestar as suas últimas homenagens ao ídolo. Ayrton Senna segue vivo no coração e na memória de milhões de fãs apaixonados pela sua genialidade nas pistas e também por tudo que Ayrton representava fora delas. Senna sonhava com um país mais justo e com oportunidade para que todos fossem vencedores como ele. E mesmo 30 anos após a sua morte, esse é o principal papel do Instituto Ayrton Senna: transformar a vida de jovens e crianças através do poder da educação. 2 meses antes do acidente, eu e o Ayrton estávamos conversando e ele me contou que ele queria fazer alguma coisa para ajudar o país e não sabia o que, pediu para eu pensar e a gente voltar a conversar, o que podia ser. E ele não teve o tempo de voltar a conversar, né? Porque aconteceu o acidente 2 meses depois. Hoje, né? 30 anos depois, isso não é mais um sonho, um desejo, isso é uma realidade. Nós já fizemos mais de 30 milhões de atendimentos de crianças e jovens pelo Brasil inteiro, em mais de 3 mil municípios brasileiros espalhados em todos os estados do país. Com a educação no foco, o Instituto atua fortemente na capacitação de professores, no acompanhamento periódico da alfabetização de crianças e no desenvolvimento de propostas educacionais inovadoras, elaboradas em conjunto com gestores, pesquisadores e redes de ensino de todo o Brasil. O objetivo do Instituto é levar o potencial, realizar o potencial das crianças, né? Como o Ayrton tinha um potencial, cada criança que existe no Brasil nasceu com um potencial que merece ser realizado, que merece ter uma oportunidade de se realizar. E a gente tenta fazer isso através da educação. Ao contribuir para melhorar a educação de base no Brasil, o Instituto Ayrton Senna, de certa forma, materializa o amor que Ayrton sentia por crianças. Os sobrinhos do tricampeão, Bruno e Lalali, não esquecem dos momentos de carinho ao lado do tio. E ele era um tio muito presente. Ele passava muito tempo viajando, mas nas férias dele, ele vinha para o Brasil e ele passava 1 mês, 2 meses com todo mundo de férias, junto na mesma casa, e ele sempre foi muito brincalhão. Não parece, né, quando a gente assiste as corridas e tal, mas ele era um tio muito brincalhão, muito engraçado, e a gente ele chegava, agarrava todos os sobrinhos, ele jogava todo mundo pra cima. Ele realmente gostava muito de criança, ele não teve a oportunidade de ter os filhos dele, mas a gente estando lá, a gente teve essa experiência que foi incrível de fazer essas bagunças com ele, e que criança não gosta de tio bagunceiro, né? Então a gente se aproveitou bastante. A Escola Municipal Yoshihito Narita, localizada na cidade de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, é uma das parceiras do Instituto Ayrton Senna. Nós visitamos a unidade e vimos de perto o projeto em ação. Toda criança nasce para ser campeão. E eu acho que o Ayrton tinha isso nele, querer sempre mais, querer a vitória. E o Instituto, com essas pequenas metodologias, pequenos acompanhamentos que a gente vai fazendo, a gente tenta colocar nas crianças essa vontade, que eu sou capaz. A professora começou a dar algumas folhinhas de leitura e tinha que responder. Aí foi nessas folhinhas que eu comecei a aprender a ler. Aí eu já estou começando a ler palavras
e textos. O trabalho traz resultados positivos para os índices nacionais em um país que convive historicamente com o analfabetismo e a evasão escolar. Nós percebemos que com o passar dos anos, os índices estão melhorando, as crianças estão avançando, mesmo num período de pandemia que nós imaginávamos que seria muito difícil, nós conseguimos retornar e perceber os avanços nas crianças. Só no ano passado, as ações do Instituto contemplaram cerca de 621 mil alunos entre os ensinos fundamental e médio e mais de 13 mil professores. Os impactos vão além da escola, transformando crianças que, apesar da pouca idade, já conseguem enxergar uma jornada vitoriosa. O que você quer ser quando você crescer? Medicina veterinária, artista, médica, ator. Foi muito especial, Márcio, poder ver esse trabalho do Instituto de perto. Estive no escritório do Instituto aqui em São Paulo, onde tem toda aquela história do Ayrton, os itens dele, o macacão, a McLaren, mas ver o trabalho do Instituto e como o Ayrton, de certa forma, permanece vivo ali, naquele sonho de olhar para as crianças com esse zelo sobre a ótica da educação, foi muito especial. Que bom, vida longa ao Instituto. E por essas crianças, Ayrton Senna continua nos dando alegrias, mesmo depois de 30 anos da morte dele. Brasil é escolhido como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. Foi confirmada nesta sexta-feira em um congresso que aconteceu lá em Bangkok, na Tailândia, o congresso da FIFA. 207 entidades acabaram votando e o Brasil venceu por 119 votos a 78. Este bloco europeu que competia com o Brasil era formado pela Bélgica, pela Holanda e pela Alemanha. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo feminina vai ser realizada na América do Sul. O Brasil usou a Marta como garota propaganda, a Marta, ídola, né, do esporte brasileiro, 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo. E o Brasil usou também um slogan chamado Uma Escolha Natural, onde o Brasil defendeu a sustentabilidade, o Brasil defendeu os direitos das mulheres, defendeu também o desenvolvimento esportivo, a liderança feminina. Então tudo isso ajudou demais para que o Brasil vencesse essa disputa. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, estava presente no local. Ele, inclusive, prometeu até a criação de um centro de formação para o futebol feminino no Rio Grande do Sul, até como maneira de incentivar o estado que vem passando por dias tenebrosos. A gente vem acompanhando diariamente a cobertura aqui no SBT. Então, dos 12 estádios que sediaram a Copa do Mundo no Brasil em 2014, a Copa do Mundo masculina, dos 12 estádios, 10 deles serão aproveitados nessa Copa do Mundo feminina que vai ser realizada no Brasil em 2027. Apenas a Arena das Dunas em Natal e a Arena da Baixada em Curitiba que ficaram fora dessa lista. Então vamos lá, vamos passar limpo aqui as 10 sedes que vão receber a Copa do Mundo no Brasil. Beira-Rio, em Porto Alegre, a Arena Corinthians, em São Paulo, o Mineirão, em Belo Horizonte, Fonte Nova, em Salvador, a Arena Pernambuco, em Recife, Castelão, Arena Amazonas, Pantanal, Mané Garrincha e o Maracanã. O Maracanã confirmado como o estádio que vai realizar a abertura e também a grande decisão da Copa do Mundo. As datas ainda não estão confirmadas. O Brasil estuda com possibilidade de começar a Copa do Mundo no final de junho, terminando no final de julho, mas isso ainda vai ser confirmado pela FIFA, que estuda outra possibilidade, podendo ser entre os meses de julho e também de agosto. Isso a gente vai ter a confirmação um pouco mais para frente. Mas o que a gente já sabe é que o Brasil, como país anfitrião, o Brasil já está classificado automaticamente para essa Copa do Mundo. As outras 9 seleções sul-americanas vão brigar pelas outras 3 vagas. O Maracanã confirmado, então, como sede da abertura e da grande final da Copa do Mundo, e a gente já tem também as semifinais que seriam disputadas ou vão ser disputadas em Brasília e São Paulo, e a disputa de terceiro lugar, a princípio também já marcada para Belo Horizonte. Uma grande notícia para o futebol brasileiro, futebol feminino brasileiro, que também já está classificado para as Olimpíadas de Paris 2024. Grande expectativa da gente conseguir uma medalha também com as nossas meninas, Darlisson e Dani. E Rebeca Andrade se torna a maior medalhista brasileira em Olimpíadas. Rebeca Andrade é ouro, Elisa. Mais uma medalha para... Ô, Switcher, gente, vamos lá. Mais uma medalha para... da galera. Uma festa lá.
Mais uma medalha para Rebeca Andrade, que acaba de conquistar o topo do pódio na ginástica artística. Ela ficou em primeiro lugar na prova do solo. Essa é a primeira medalha olímpica da Rebeca nesse aparelho. Em Tóquio, ela terminou em quarto lugar, Elisa. E aí, com essa conquista, a Rebeca também se isola como a brasileira com mais medalhas olímpicas na história, 6 no total. Uma lancha com turistas explode em praia de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, matando 2 pessoas e deixando 8 feridos. Boa noite, Isabela. A informação que nós conseguimos até agora é que todos seriam moradores aqui da região de Vitória. Ainda não temos a identidade deles, mas sabemos que há uma grávida de 3 meses que saiu ferida nessa explosão. Essas crianças que você falou de 1, 4 e 5 anos, além dos outros ocupantes aí que tem 26, 2 de 26 e 1 de 37 anos. Inicialmente, eles foram levados para o Hospital Central de Emergência lá em Cabo Frio e depois espalhados para outros hospitais com maior capacidade de atender a gravidade dos ferimentos que essas pessoas tiveram. Eles estariam desde o dia 14, sexta-feira, lá em Cabo Frio, de férias, passeando, quando resolveram fazer esse passeio na região dos lagos. Logo depois que a lancha foi abastecida, assim que foi dada a partida na embarcação, ela explodiu. E olha, Isabela, não é o primeiro caso que acontece lá não. Pesquisando para saber quais foram os outros, descobri que um desses casos aconteceu no dia 10 de maio, o outro no dia 17, ferindo ao todo mais de 10 pessoas. Algumas ainda continuam internadas lá em Cabo Frio. Infelizmente, com essa família capixaba, esses moradores que são aqui de Vitória, já teria sido a terceira em cerca de 40 dias. Nós ainda estamos demandando aí a Prefeitura de Cabo Frio, buscando informações para saber quais são as outras pessoas que estão envolvidas nesse acidente e logo que a gente tiver atualização, voltamos a dar mais informações. 10 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus no quilômetro 171 da rodovia Francisco da Silva Pontes, no interior de São Paulo. A frente do ônibus de 2 andares ficou completamente destruída. Parte da estrutura da lateral direita do coletivo foi arrancada e os bancos arremessados na rodovia com a força do impacto. O veículo colidiu em alta velocidade com um pilar de sustentação desse viaduto, no quilômetro 171 da rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga, interior paulista, na região de Sorocaba. O ônibus da empresa Onix Turismo saiu de Itapeva, no interior paulista, e seguia em excursão até a cidade de Aparecida. Com pouco mais de 1h30 de viagem, por volta da meia-noite, o acidente aconteceu. A batida foi tão forte que 10 passageiros morreram na hora. 7 eram da mesma família. Um deles, o organizador da excursão. Todos eram praticamente família, não era de primeiro, mas uns eram de segundo, terceiro grau, só tinha uns 3 ou 4 que não era família. O motorista sobreviveu e disse aos policiais rodoviários que o ônibus apresentou uma pane mecânica e como a direção travou, não houve como evitar o choque. A excursão já estava marcada há cerca de 1 ano. Eles ficariam na cidade turística até segunda-feira. Para quem estava no ônibus, vai ser difícil esquecer. Eu estava dormindo quando vi aquele socaiada e eu não vi nada, só vi gente gritando, gente debaixo do... Foi um terror, foi muito triste, gente morta, gente... debaixo das ferragens. Deu aquela balançada, todo mundo acordou desesperado. A hora que acordou, que deu aquela balançada, já deu baixo. Dos 43 feridos trazidos para cá, 10 continuam internados, todos com quadro de saúde estável. De acordo com a Polícia Rodoviária, a documentação do ônibus e do motorista estão em dia e a lotação estava abaixo do que é permitido. Estamos prestando todo o apoio necessário para as famílias, né? E tudo que for necessário, a empresa está à disposição. Um
Um avião da companhia Voo e Pés, que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos, caiu em um condomínio em Vinhedo, no interior de São Paulo, matando 62 pessoas que estavam a bordo. Rosana dos Santos Xavier, de 23 anos, era uma das passageiras do voo 2283. Assim como outras vítimas, viajava a trabalho. Logo que entrou no avião, tirou essa foto e mandou uma mensagem para a família. 2 horas de voo. Vamos chegar com chuva. Que medo desse voo. Juro, avião velho, tem uma poltrona quebrada, juro. Caos. Meu marido brincou com ela. Eu brinquei com ela, é um teco-teco, porque tinha aquelas hélices. Eu falei, é um teco-teco, né? Aí eu falei assim, fica em paz, Deus está no controle. Ore o Salmo 91, nenhum mal te sucederá. Mas aí ela já não leu isso aqui, já não chegou. Analista de desenvolvimento de sistemas em uma empresa de Toledo, no Paraná, Rosana trabalhava de casa em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Mas a cada 2 meses participava de reuniões no sul do país. Pouco tempo após falar com a filha, veio o desespero da mãe. Quando eu tô aqui, aí fala, um avião que veio de Cascavel caiu. Aí eu comecei a gritar. E correr, e a minha filha, a outra, me amenizou. A única coisa que eu sabia que era avião, eu sabia, mas eu achava assim que podia ter caído e sobrevivido alguém. Então até não dar dizer todos morreram, você ainda acredita que pode ter um sobrevivente. Rosana era muito trabalhadora, ajudava a sustentar a família, que agora espera pela liberação do corpo dela para organizar a cerimônia de despedida. A pessoa é tão boa, ela é tão intensa, ela vai... Tem pessoas que vêm no mundo para ter uma missão, e a minha tinha. Mudar a minha vida. Ela mudou a minha vida. Ela me mudou como mulher. Ela me mudou como pessoa. Ela mudou meus pensamentos. Pensa uma mulher fracassada, uma mulher medrosa, uma mulher que tinha medo de viver, uma mulher que era para baixo, que não sonhava. Ela me ensinou a sonhar. A sonhar e dizer, você consegue, mãe. Você chega onde você quer. Dia triste para a comunicação. No dia 17 de agosto, artistas, telespectadores do Brasil inteiro lamentou a morte do comunicador Silvio Santos. Bom dia. Nós interrompemos a nossa programação só agora, porque também estamos administrando a nossa dor, a dor da imensa família brasileira. E agora, falando olho no olho do público do SBT, para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar. A morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês. No mês passado, ele já tinha estado internado também em função do vírus H1N1, o vírus da gripe. Havia se recuperado, voltado para casa, retornou no início do mês ao hospital e nós tínhamos, sim, o Brasil inteiro, a esperança de que ele se recuperasse, mas chegou a sua hora. É um pesar imenso para todos nós do SBT, do Grupo Silvio Santos e certamente para todos os brasileiros que ganharam um novo significado do domingo em família a partir de Silvio Santos. Nós vamos agora diretamente ao Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, onde está a repórter Flávia Travassos, que tem mais informações diretamente do local onde aconteceu a morte de Silvio Santos. Flávia Travassos, apesar de tudo, um bom dia para você. Simone Queiroz, é até difícil dar bom dia nesse 17 de agosto de 2024, dia que o apresentador Silvio Santos se foi. A gente fala ao vivo aqui da porta do Hospital Albert Einstein. A movimentação agora é tranquila por aqui. Os jornalistas já chegaram, agora há pouco o apresentador Otávio Mesquita.
do SBT esteve aqui também para prestar as homenagens aqui. A gente não tem informação se há parentes do Silvio Santos aqui no hospital. O hospital soltou um boletim médico esta manhã confirmando que Cenoura Bravanel Silvio Santos morreu aos 93 anos, às 4h50 da manhã, em decorrência da broncopneumonia após infecção por H1N1. Como você disse, ele esteve no hospital, ficou internado alguns dias, se recuperou, voltou para casa, teve alta, mas no início deste mês ele retornou aqui para o hospital e partiu esta madrugada. É complicado dar essa notícia, né? Você também teve essa dificuldade. Os jornalistas de outras emissoras também estão aqui com a voz embargada, tentando assimilar essa notícia que ninguém gostaria de dar. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações, apurações aqui, se há parentes, se os parentes estão chegando. O que a gente sabe é que o apresentador do SBT, Otávio Mesquita, já esteve por aqui, conversou com jornalistas, está muito sentido, está muito emocionado. E a gente volta com outras informações aqui na programação do SBT a qualquer momento. Simone. Obrigada, Flávia. Ondas de incêndio causadas pelo forte calor e baixa umidade atingem ao menos 30 cidades do interior de São Paulo. Já voltamos para te contar que o governo de São Paulo teve que criar um gabinete de crise para gerenciar as ações contra os incêndios no interior do estado por causa da baixa umidade do ar e do calor intenso. Pelo menos 30 cidades estão com focos ativos de incêndio. Informação que é do Centro de Monitoramento da Defesa Civil. Todas elas também estão em alerta máximo para grandes queimadas. 2 funcionários de uma usina em Urupês morreram tentando combater as chamas. E algumas rodovias estão interditadas. Entre elas, a rodovia Carlos Tonani, próxima à cidade de Sertãozinho. E um vídeo mostra a gravidade desse caso. As imagens que a gente vê agora mostram esse cenário, são impressionantes. As chamas, elas formam uma parede alta de fumaça preta que se espalhou por toda a região. É possível ver também pessoas com os carros parados na rodovia gravando essa cena. Nesse momento, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil embarcam com destino ao interior para acompanhar as áreas afetadas por essas queimadas. O Supremo Tribunal Federal determina a suspensão da rede social X, antigo Twitter, no Brasil após descumprimentos de medidas judiciais. A decisão pelo bloqueio da rede social foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após a empresa não indicar representante legal no Brasil. Na decisão, Moraes argumentou que a ação foi necessária porque o X não se submeteu à ordem jurídica e ao Poder Judiciário brasileiro com o objetivo de instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais do país. O ministro impôs ainda multa diária de R$50 mil a qualquer pessoa ou empresa que usar ferramentas para burlar o bloqueio, como a rede VPN. A VPN é um recurso de segurança útil e valioso para usuários de internet, para empresas, para pessoas físicas. É um recurso bastante importante no campo digital e não há na legislação brasileira algo que proíba o uso de VPNs, né? Então também tem um ineditismo aqui da decisão nesse ponto e a gente se questiona até que ponto seria efetivo, né? Como que essa multa seria cobrada, como que ela seria fiscalizada, a quem seria paga, como que seria paga essa multa, né? Então é uma decisão que gera todos esses questionamentos aqui em relação à sua efetividade também, justamente por ser tão inédita e tão única no ordenamento jurídico brasileiro até hoje. A Agência Nacional de Telecomunicações informou que já está cumprindo a decisão do STF. A suspensão da rede social repercutiu ao redor do mundo. O jornal El País, da Espanha, afirma que Moraes mantém dura briga com o magnata sobre os limites da liberdade de expressão e como combater a desinformação. O The New York Times, dos Estados Unidos, diz que o X sairá do ar no Brasil por causa de uma briga sobre o que pode ser dito online. O assunto também foi destaque no Washington Post e no Le Monde, da França. À tarde, Moraes foi homenageado pelo Ministério Público de São Paulo, onde trabalhou no começo da carreira. O ministro não falou com a imprensa, mas no discurso foi irônico ao citar redes sociais. Imagina lá atrás, Magno, em 1989, pensar em celular, em redes sociais. Não vou falar nada de redes sociais. Nós temos que adaptar essas ferramentas para otimizar o que nós podemos fazer
é pela sociedade, e não o inverso. Nós não temos que nos escravizar, nós não temos que ser manipulados. Mais cedo, o bilionário Elon Musk, dono do X, atacou de novo Moraes, chamando-o de ditador malvado. Por volta das 8 da noite, o ministro da Suprema Corte, Cristiano Zanin, negou o recurso da Starlink, que também pertence a Musk, contra a decisão de Moraes, que bloqueou as contas bancárias da companhia no Brasil. Zanin alegou questões processuais e que o STF tem um entendimento consolidado sobre o não cabimento do tipo de recurso apresentado pela empresa de Musk contra a decisão individual de outro ministro. Na decisão, Moraes argumentou que existe um grupo econômico sob o comando de Musk, que inclui tanto o X quanto a Starlink, e por isso poderia bloquear os bens da empresa de satélite. Especialistas discordam sobre esse entendimento. A despersonalização, ela acontece quando há um desvio de finalidade, quando há algum indício de fraude, ou quando há também alguma evidência de uma prática ilícita. E normalmente esse procedimento, ele por ser bem intenso, profundo, drástico, ele ocorre a partir da oitiva da parte que está envolvida nessa quebra, nessa despersonalização. Ou seja, você dá o direito de defesa, a pessoa se manifesta e a partir daí vem uma decisão. Essa é uma decisão que certamente poderia vir a ser derrubada, não é, numa análise colegiada ali pelos membros do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma decisão, sim, que carece ali de uma fundamentação jurídica mais robusta para se manter de pé. E em Brasília, no mês de setembro, Silvio Almeida é demitido do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania após a divulgação de denúncias de assédio sexual. Silvio Almeida começou o dia praticamente fora do governo. O tom foi dado pelo próprio presidente Lula em entrevista a uma rádio de Goiânia. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. O governo não vai, fazer jus ao seu discurso, a defesa das mulheres, a defesa, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. As denúncias de assédio, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e a funcionárias do Ministério de Direitos Humanos começaram a movimentar o Planalto ontem à noite. O ministro foi chamado para uma reunião de emergência. Na sequência, divulgou um vídeo negando as acusações. Repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo atacadas contra mim. Toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. São ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história. Em nota, a ONG Me Too Brasil, que acolhe vítimas de abuso sexual, confirmou, com o consentimento das vítimas, que recebeu as denúncias de assédio sexual e que essas mulheres receberam acolhimento psicológico e jurídico. Em resposta, o ministro afirmou que a organização tem histórico controverso perante as atribuições do Ministério. Disse ainda que a Me Too Brasil tentou, sem sucesso, mudar o canal nacional de denúncias Disque 100. Silvio Almeida sugeriu que a acusação seria uma retaliação. O ministro entrou com questionamento na justiça, pedindo explicações da Me Too. A ONG repudiou as insinuações. Hoje, Aniele Franco confirmou a colegas ministros que foi vítima de importunação sexual e assédio por parte de Almeida. A Polícia Federal abriu um inquérito e a Comissão de Ética Pública um procedimento preliminar. A pedido do próprio ministro, a Procuradoria-Geral da República e a Controladoria-Geral da União também entraram na investigação. O sinal mais forte, no entanto, veio da primeira-dama, Janja. Logo depois que as denúncias vieram a público ontem à noite, ela publicou nas redes sociais uma foto antiga, abraçando Aniele Franco. O relato de desconforto de Aniele com palavras e toques de Silvio Almeida era de conhecimento de diversos ministros desde o ano passado. Mas nenhuma denúncia formal foi feita aos canais do governo ou para autoridades. A ministra disse hoje a amigos que também não se sentia confortável em levar adiante o caso contra o colega. Lula convocou os ministros da Justiça, da AGU e da CGU
e ouviu que não havia clima para a permanência de Silvio Almeida na esplanada. Hoje veio uma outra denúncia, essa pública. A professora Isabel Rodrigues afirmou nas redes sociais que sofreu violência sexual quando se sentou ao lado do ministro em um almoço, em São Paulo, em agosto de 2019. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. O Ministério dos Direitos Humanos foi procurado, mas até agora não respondeu. Durante o debate do candidato à Prefeitura de São Paulo, organizado pela TV Cultura, o candidato José Luiz da Atena acertou o adversário Pablo Marçal com uma cadeira. Nem para fazer isso. Você não é homem. Não, da Atena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Eu acredito de verdade que dá para fazer uma política diferente. Só querendo lembrar aqui que o Datena não respondeu a pergunta dele, atacou o candidato aqui. Vamos ao debate. Pela ordem sorteada, a primeira pessoa a perguntar é José Luiz da Atena. Eu vou sortear agora quem vai responder. A pergunta vai ser dirigida a Pablo Marçal. Olha, eu me reservo o direito de não perguntar nada para o Pablo Marçal. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack. E tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. Porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber, você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim, para minha família. Foi um desgaste grande para minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente acusado e condenado. Fala o nome do banco que eu faço o Pix agora. Faço o Pix agora e provo que você é só um mentiroso comunista e fez sim assédio sexual. Teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada e você precisa saber disso. Tem gente aqui que não respeita a mulher, essa pessoa se chama Dá Pena e dá pena mesmo. Pela ordem sorteada anteriormente, a primeira pessoa a perguntar é Pablo Marçal. Eu vou sortear agora quem vai responder. Quem vai responder é José Luiz da Atena. A gente quer saber que horas que vai parar. Já abandonou a entrevista chorando. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossas informações da retrospectiva 2024 continuam no próximo bloco. Você está procurando a melhor experiência em TV? Conheça a Infini TV. Com a Infini TV, você tem acesso aos melhores canais de filmes, séries, esportes e documentários. E mais. Navegue pelos seus canais favoritos com nossa interface super intuitiva. Infini TV. A TV que você merece. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Em outubro, após 39 dias de suspensão, a rede social X, antigo Twitter, volta a operar no Brasil. Em alguns pontos do país já temos o registro do retorno do X, do antigo Twitter. Assim como a gente noticiou aqui no bloqueio da plataforma, agora na liberação, mesmo esquema. A Anatel precisa notificar as operadoras de telefonia e só assim as operadoras então liberam o sinal, liberam o acesso à plataforma. A gente lembra que o X ficou fora do ar por esses 39 dias, então, e comunicou o pagamento de todas as multas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. A empresa de Elon Musk, segundo o ministro Moraes, descumpriu algumas decisões judiciais e a legislação brasileira. Por exemplo, não tinha acatado a ordem de bloqueio de algumas páginas investigadas. Também não tinha indicado um representante legal aqui no Brasil. E já fora do ar, usou um mecanismo para burlar o bloqueio da plataforma. Todas essas irregularidades foram apontadas por Moraes e causaram uma multa de 28 milhões e 600 mil reais. Agora, então, o X tem representante legal indicado, uma advogada, pagou as multas de 28 milhões e 600 mil reais, tudo então acertado, o ministro Alexandre de Moraes determinou essa liberação. Agora é acompanhar, César, acompanhar se a representante legal vai seguir todas as indicações e se o X, então, vai seguir a legislação brasileira. Em outubro, foi registrado o primeiro caso de transmissão de vírus HIV por transplante de órgãos no Brasil, no município de Nova Iguaçu. 6 pessoas foram infectadas e 3 pessoas foram acusadas de fraudar laudos sanitários. Vencedor de uma licitação do governo do estado do Rio num valor milionário, o laboratório deveria fazer exames de sorologia em órgãos que seriam transplantados. Mas agora surge a suspeita de que os testes nem tenham sido realizados. O sinal de alerta veio quando um paciente que recebeu um transplante de coração foi diagnosticado com HIV, mas antes da cirurgia ele não estava infectado. Nesse primeiro momento, o que foi evidenciado era que um exame que na hora da doação estava negativo para AIDS e foi refeito esse teste desse doador pelo Hemorrio, estava positivo. A partir dali, toda essa execução dos exames dos doadores foi transferido para o Hemorrio. Até agora foi identificado que 2 doadores tinham HIV. Pelo menos 6 pacientes foram contaminados após os transplantes. O laboratório investigado prestou serviços para a Secretaria Estadual de Saúde de dezembro do ano passado até o dia 13 de setembro. Durante esse período, 288 pessoas foram consideradas aptas para a doação de órgãos e fizeram testes. Agora, o Hemorrio está refazendo todos esses exames. O Ministério da Saúde foi comunicado e abriu uma auditoria no sistema de transplantes do Rio de Janeiro. Reitero aqui o compromisso e as ações imediatas e todas aquelas que forem necessárias para apoio a doadores, receptores e suas famílias, bem como para garantir a integridade, a transparência e a alta qualidade do Sistema Nacional de Transplantes. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também foi acionada e informou que o laboratório não tinha kits para realizar os exames de sangue nem comprovantes da compra desses materiais. O governo do Rio contesta essa informação. Lá, no momento da inspeção, eles tinham um kit que é qualificado pela Anvisa, com relação à comprovação de cada etapa de compra, isso está no relatório da Anvisa, da Vigilância Sanitária nossa, que foi enviado para a Anvisa. O PCS Lab Saleme tem como sócio Matheus Salles Teixeira Bandolini Vieira, que é primo do deputado federal Dr. Luizinho, líder do Progressistas na Câmara dos Deputados. O parlamentar era secretário de Saúde durante o período de contratação da empresa e foi exonerado no ano passado após denúncias de irregularidades em contratos. Em nota, Dr. Luizinho afirmou que exige punição exemplar para os responsáveis. Um levantamento feito no portal Transparência do Governo do Estado mostra que desde fevereiro de 2023, os 6 contratos com a Secretaria de Saúde chegam a mais de 21 milhões de reais. A maior parte foi feita sem licitação. Uma sindicância foi aberta pelo CREMERG, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que classificou a denúncia como gravíssima. Isso é inadmissível e o CREMERG, visando a segurança dos pacientes, bem como a boa prática da medicina, irá apurar com todo rigor essa situação. O Ministério Público também instaurou um inquérito civil para investigar as irregularidades.
Tiroteio fecha a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, por mais de 2 horas. 3 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Aqui é só para quem mora no Rio. Tentando trabalhar. Aí, ó. Adrenalina. Todo mundo no chão, ó. Isso é guerra. Foram mais de 2 horas de pânico. Galera tudo deitada aqui. Muito tiro. Muita gente abandonou veículos para tentar se proteger, como esta mulher agarrada à filha pequena. Olha a senhora com a criança aqui para embaixo do ônibus, outro filho ali. Olha o fogo na pista lá na frente, olha o fogo lá. Ó. Passageiros deste ônibus também se desesperaram. Se você passar mal, não tem como a gente ser socorrida. Se acalma, filha. 6 pessoas foram baleadas. Este homem ajudou a socorrer o amigo atingido na cabeça dentro de um ônibus. Renato Oliveira, de 49 anos, não resistiu. Foi muito rápido o tiroteio, quando eu olhei para trás, o sangue já estava saindo da cabeça dele já. Já um motorista de aplicativo estava com um passageiro no carro quando foi baleado, também na cabeça. A filha soube da morte de Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, na porta do hospital e precisou ser amparada por amigos. Uma bala entrou por trás do carro, a bala pegou infelizmente na cabeça dele. O passageiro socorreu, ajudou, né? Veio até aqui, junto com um policial. Infelizmente, veio a óbito. Um terceiro inocente também foi baleado e morreu. O tiroteio ocorreu durante uma operação da Polícia Militar para combater quadrilhas de roubos de cargas e carros no Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Houve forte resistência. Criminosos atearam fogo a barricadas para impedir o avanço dos PMs. Até granadas ficaram pelo meio do caminho. 17 escolas públicas e 2 unidades de saúde fecharam as portas. Também foram afetadas 35 linhas de ônibus e 5 estações de trem. A Avenida Brasil é a principal via expressa da cidade. Atravessa vários bairros e comunidades. Só no trecho mais movimentado passam 200 mil carros todos os dias. Por outro lado, também é uma das mais perigosas. Desde o começo do ano foram registrados 61 tiroteios ao longo do percurso, 1 a cada 5 dias. Segundo a Polícia Militar, não houve falha no planejamento, e sim uma reação inesperada dos bandidos. Os criminosos eles vêm sempre criando novas estratégias, e o que aconteceu hoje, deles dispararem na direção das vias, não é algo que acontecesse em outras situações. Isso é uma atuação do nível de terrorismo. Terrorismo também foi a palavra usada pelo governador Cláudio Castro para classificar a ação. A inteligência fala que nós chegamos muito perto de um grande líder dessa facção, e para dissipar a polícia, eles então resolveram atirar nas pessoas deliberadamente. Foi um ato de terrorismo. Para esse especialista em segurança, que já foi subcomandante do Batalhão de Operações Especiais da PM, a reação dos criminosos foi para que a polícia desviasse do foco principal. Primeiro que existe uma legislação específica que trata do que seria terrorismo, tá? Mas a partir do momento em que você promove algum tipo de ataque com o objetivo de infundir medo e fazer com que as instituições policiais ou instituições de segurança pública ou deixem de atuar, ou eles percam a sua capacidade de atuação. Na verdade, a gente chama disso de uma tática diversionista. Chama a atenção para um lado, para fazer com que a operação ela fosse desviada do seu foco principal e tomasse conta de uma outra situação que ocorreu como desdobramento. Diante do caos, a polícia decidiu encerrar a operação e recuar. Em novembro, a 19ª reunião da cúpula do G20 ocorreu no Rio de Janeiro. Os líderes mundiais, eles tinham se reunido ontem para fazer uma foto oficial. A gente deu, né, a tal da foto de família. E eles acabaram fazendo outra hoje, porque precisaram colocar os ausentes de ontem, né? O presidente americano, o Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, não estava também, a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, mas também teve gente que estava ontem e aí hoje não apareceu, que é o caso do presidente argentino, o Javier Milei, e o chanceler russo.
Aí, um dos eventos mais importantes do dia ontem foi a declaração, né, que eles fizeram, e hoje foi a passagem de comando do G20, que agora segue para a África do Sul, que passa a ser responsável pelo encontro do ano que vem. A reunião do G20 ela aconteceu aqui, no Museu de Arte Moderna, que fica no Flamengo, mas esse encontro, a gente já deu matéria, vamos mostrar, né? Mexeu com a rotina da cidade toda, porque os chefes de Estado, eles se hospedaram em hotéis espalhados por tudo que é canto. E eles se deslocavam em grandes comitiva com batedor, aí você sabe, batedor fecha a rua, provoca trânsito, mas agora essa confusão toda vai chegando ao fim. Alguns dos líderes que agora estão indo embora, nós vamos ver, eles produziram cenas curiosas. Esse é o tema da reportagem da Laila Lack. Como um típico morador da Zona Sul, o presidente da França, Emmanuel Macron, começou o dia com uma corridinha no calçadão de Ipanema antes de seguir para as reuniões do G20. A programação oficial do G20 aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio. Um evento cheio de protocolos e formalidades. Mas entre uma agenda e outra, alguns dos principais líderes do mundo foram vistos em momentos mais informais, o que já está sendo chamado por aqui de diplomacia do carisma. O próprio Macron mesmo, como diriam os cariocas, já tinha dado um rolé na praia na noite de domingo, cumprimentou quem passava por ali e tirou até foto. Hoje foi conhecer pontos turísticos, como o Cais do Valongo, na zona portuária. O primeiro-ministro da Noruega também turistou pelo Rio, andou de bondinho e almoçou em Santa Teresa. Lá, preparou e serviu bolinho de bacalhau, claro. Só não deu para saber se era bacalhau português ou da Noruega. Eu acho que toda aproximação, ela aglutina. Ela é o ensinamento. Apesar desse aparato, eles precisam ter convívio e contato com realmente o que é o mundo. Enquanto alguns aproveitaram a estadia no Brasil, outros quiseram garantir o máximo de privacidade. Em um hotel fechado só para comitiva, o presidente da China, Xi Jinping, teve acesso isolado à praia. Como de costume, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, trouxe a própria água, comida e carros. Pela primeira vez no Rio, a cúpula do G20 parou a cidade maravilhosa. Mesmo com bloqueios nas ruas e acessos aos hotéis das comitivas, como se estivesse à espera de um ídolo, o carioca deu um jeitinho de chegar mais perto das personalidades internacionais. Um momento histórico que vai ficar guardado na memória. Me sinto orgulhoso, né? Não só eu, como todo carioca, né? Fica feliz de ver mais de 20 países aí no solo carioca, né? Operação da Polícia Federal prende 4 militares do Exército Brasileiro e um policial pelo planejamento de golpe de Estado após a eleição presidencial de 2022. Foi recebido com perplexidade, as autoridades já começam a se manifestar, repudiando por completo esse planejamento de golpe, essas estratégias que estavam sendo traçadas por integrantes da alta cúpula das Forças Armadas, que inclusive já tinham até batizado essa operação, que terminaria com o assassinato de Geraldo Alckmin, então o vice-presidente eleito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também o ministro Alexandre de Moraes. Eles batizaram essa operação de Punhal Verde Amarelo, que seria efetivado, como a Natália adiantou pra gente, pelos chamados Kids pretos, que são integrantes das Forças Especiais do Exército Brasileiro, que recebem um treinamento que dura aproximadamente 5 meses, que é aplicado no estado do Rio de Janeiro, em Goiânia também e até mesmo em Manaus, no Amazonas, e durante esses 5 meses eles se preparam para atuar em ambientes hostis, em atividades de contra-terrorismo e também para combater em ambientes não convencionais, em terrenos não convencionais. Por esse motivo, alto preparo que eles recebem, e quando eles entram em cena, eles usam ali um gorro preto, e é por esse motivo que eles têm esse apelido, os Kids Pretos. E são 4 integrantes da alta cúpula das Forças Armadas que integravam os chamados Kids Pretos, que estariam arquitetando esse plano de assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Moraes, inclusive, dentro desse plano, dessa organização criminosa, ele seria sequestrado,
preso e posteriormente assassinado. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos dessa operação, que ainda está em curso. Os mandados de prisão foram cumpridos, 5 mandados de prisão foram cumpridos e também mandados de busca e apreensão para coleta de provas para tornar esse inquérito conduzido pela Polícia Federal mais robusto, com previsão, como a Natália própria adiantou, de ser concluído ainda neste ano. E pela primeira vez o dólar ultrapassa a R$6, em meio a incertezas políticas fiscais do governo. Notícia quente aqui, gente, breaking news, porque o dólar ultrapassou R$6 pela primeira vez na história. Consequência da reação aí que está vindo do mercado financeiro por conta do anúncio do novo pacote de corte de gastos do governo federal. Vou trazer aqui para vocês, ó, lá no site da CNN, vocês têm aí já há mais detalhes a respeito dessa repercussão. Tá aqui na nossa manchete. Dólar chega a R$6 pela primeira vez na história com o pacote fiscal. E aí um detalhe, pacote fiscal combinado à isenção do IR. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil veio como elemento fundamental para provocar essa insegurança, essa desconfiança em relação ao pacote que foi anunciado pelo governo. Desde ontem, a gente está vendo essa movimentação acontecer. O dólar começou a subir, chegou a bater ali 5,99 hoje de manhã. Ontem já estava muito alto quando veio a público a informação, ainda informalmente, de que haveria inclusão no pacote dessa discussão sobre o imposto de renda. O que aconteceu? O que a gente sabe é que veio no planejamento do governo federal. Foi mais de um mês aí para que o governo definisse o formato do novo corte de gastos. Ele veio com uma meta inicialmente ambiciosa de criar as condições para o déficit zero, mas também apresentar medidas estruturantes que permitam a saúde das contas públicas também no futuro. Só que aí, para que isso acontecesse, tinha um custo político muito alto. Por quê? Tem, por exemplo, uma das principais medidas desse pacote é um recuo, um freio do governo federal na política de valorização do salário mínimo. Essa que é uma bandeira-chave do governo petista, uma bandeira-chave de eleições passadas e da última eleição, das quais participou o presidente Lula, também impactou no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. É uma política tida como fundamental, só que aí o que aconteceu? O salário mínimo está ligado a muitas despesas públicas. E para conseguir conter os gastos públicos, o governo botou um freio. Agora, só pode crescer acima da inflação, o salário mínimo, até 2,5%. Mais que isso não tem jeito. Antes não. Antes o que guiava essa valorização era o aumento do PIB. Então, Lula prometia, olha, vou aumentar o salário mínimo pela inflação, mais o mesmo valor que cresceu o PIB brasileiro. Isso muda nesse novo pacote. E isso tem um custo político, porque também vem junto com medidas como mexer com aposentadorias, pensões, tudo isso, abono salarial, benefício de prestação continuada, e a perda desses benefícios ou a redução desses benefícios tem custo eleitoral. Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo e ele é o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio desde 2007. E olha, agora a gente fala de esportes, viu? Agora porque o brasileiro Vinícius Júnior ganhou mais um prêmio de melhor do mundo. Finalmente, né? Isso é importante. Agora sim, justiça sendo feita mais uma vez. O atacante do Real Madrid foi eleito o melhor da temporada do Globe Soccer Award, premiação organizada pela Associação Europeia de Clubes e também pela Associação Europeia de Agentes de Jogadores. O evento aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Vini Júnior agradeceu o Real Madrid e seus companheiros durante o discurso. Vale lembrar, né, que o brasileiro também foi eleito o melhor do mundo pela FIFA neste mês. Além de Vinícius Júnior, Neymar também foi premiado com o Player Career Award, o prêmio de melhor carreira. E essas foram as principais informações do ano de 2024. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência nesse pool formado de demais emissoras parceiras e afiliadas que estão nos transmitindo. Agradeço a sua companhia. No ano que vem estaremos juntos mais uma vez para relembrar as notícias que marcaram o ano. Fiquem com Deus, um feliz ano novo para você e um grande abraço. Tchau, tchau.